Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um dia de estudo do livro Transição Planetária. Hoje nós estudaremos o capítulo 6, Serviço de Iluminação. Mas antes de iniciarmos a nossa reflexão em torno desse capítulo, vamos meditar em torno de uma pequena mensagem do livro Liberta-te, Alma Irmã, pelo Espírito Icléia e médium Brunilde do Espírito Santo, que nos diz o seguinte: o título do capítulo é Ergue a tua fronte e caminha. Abriga-te na prece, protege-te com o manto da humildade. Cala o grito, emudece a crítica insistente. Educa a palavra, modera o temperamento e renova o comportamento. Serás mais feliz. Então são um parágrafo só, cheio de ensinamentos para a nossa reeducação moral e que todos nós saibamos aproveitar a oportunidade dos ensinamentos que Manuel Filomeno de Miranda traz nesse livro tão rico de informações. Alguns capítulos como esse, o passado, são um pouco mais densos, mas são informações necessárias para nós despertarmos da necessidade de renovação de hábitos, para a nossa preparação, para a nossa passagem para a vida futura, como nós gostaríamos de despertar, porque tudo isso faz parte do nosso ciclo evolutivo. E esse capítulo é muito significativo em torno desses conhecimentos, porque nós é que nos iluminamos através das nossas ações, através do nosso esforço diário de nos transformarmos em criaturas melhores. Então vamos rogar a Deus, a Jesus Cristo, que ilumine sempre os nossos melhores propósitos, nessa vida que muitas vezes é tão tensa, tão difícil e as vibrações que nos rodeiam são tão densas. Nesse capítulo, o serviço de iluminação, nós vamos ver a continuação do trabalho dessa equipe socorrista liderada pelo Dr. White. Nós já vimos no capítulo anterior que os componentes do grupo se conheceram, certo? E eles vieram para a crosta para começar o serviço de socorro, que seria o processo desencarnatório. Porque o que acontece? Não é porque houve a morte física que aconteceu a desencarnação. A desencarnação acontece quando o nosso espírito é desligado molécula por molécula. O nosso perispírito é desligado molécula por molécula do nosso corpo físico. E essa equipe socorrista tinha exatamente essa função, auxiliar aquelas individualidades que tinham acabado de sofrer a morte física para o processo de desencarnação, para que eles parassem de sentir aquelas sensações físicas tão latentes, porque essas individualidades ainda eram muito ligadas à matéria. O Manuel Filomeno de Miranda nos diz que a equipe liderada por Dr. White trabalhava por horas e horas a fio no serviço de desencarnação daqueles irmãos que foram vitimados pela tsunami e já tinham feito o desligamento perispiritual de quase 1000 vítimas. Se nós formos lembrarmos da quantidade de pessoas que desencarnaram naquela noite, parece pouca coisa, mas não é. Vamos nos lembrar que várias equipes socorristas saíram de várias colônias espirituais para prestar socorro a esses irmãos que desencarnaram vitimados desse abalo sísmico. Então, Filomeno nos diz também que, aparentemente, o resultado desse esforço era pequeno, mas a intenção com que eles faziam esse trabalho era de carinho, de amor ao próximo. Então,
era uma atividade muito grande, e isso faz com que nós reflitamos nas nossas atividades, nas nossas pequenas atividades, que muitas vezes a gente pensa assim, mas eu faço tão pouco. E muitas vezes esse pouco que você faz para aquela pessoa que está recebendo é uma coisa muito grande, tem um significado muito grande para nós não desistirmos de fazer o bem. Porque quando a nossa intenção efetivamente é de fazer o bem, a gente está fazendo a nossa parte. É o nosso óvulo. É o nosso óvulo. Não importa a quantidade, importa a qualidade das minhas intenções na realização daquele trabalho. E Filomeno continua nos dizendo que, do ponto de vista humano, a noite era cada vez mais pavorosa, por conta dos horrores que não cessavam. Então vamos imaginar o seguinte: aquela onda gigantesca que naquela manhã vitimara milhares e milhares de pessoas, levando tudo que via pela frente, destruindo tudo, foi uma destruição total. Muitos haviam passado pela morte física, alguns já tinham desencarnado, muitos sobreviveram também. Não era o momento da desencarnação deles. Nós já sabemos que todo pensamento que nós criamos é energia, é uma vibração. E é através da energia que nós atraímos ou não aquelas entidades que nos cercam. Manuel Filomeno nos diz aqui que a procura de cadáveres para a identificação era afligente, porque as pessoas choravam e imprecavam sem lucidez em torno do que exteriorizavam. Era uma catarse coletiva sob a inclemência das sombras tormentosas. Então, a energia daqueles que tinham sobrevivido e que não aceitavam aquela tragédia natural, o desespero daqueles que tinham acabado de passar pela morte física e ainda não haviam desencarnado e sentiam as vibrações dos parentes, as vibrações daquelas pessoas que estavam cercadas naquele local. Vibrações negativas, vibrações perniciosas. Ainda tinham os malfeitores do plano físico e do plano espiritual. Então, realmente, se não fossem as equipes socorristas para trazer um certo conforto para essas entidades sofredoras que estavam passando por esse processo, por esse socorro da desencarnação, eles estariam em maus lençóis. Daí nós vemos a misericórdia divina. É o Pai que sempre opera pelos seus filhos, através dos benfeitores, dos filhos que já estão em condições de auxiliar os seus irmãos. Encarnados e desencarnados trabalhando juntos. Nós vimos aqui quantas pessoas também estavam trabalhando em prol dessas vítimas, os que identificavam os corpos, os que auxiliavam as famílias, os socorristas. Então, na nossa vida, tudo o que vale é a nossa intenção. Por exemplo, nesse momento em que nós passamos, qual é a minha intenção? É de auxiliar ou é de criticar? É de fazer o bem ou de ficar indiferente, encastelado em casa, sem me preocupar com o outro? Porque o convite que nós recebemos todos os dias na crise é uma oportunidade de você ajudar, de você tirar um pouco do que é seu, que às vezes é mais do que o suficiente, e repartir com o próximo. É um convite à fraternidade. E muitas vezes nós somos indiferentes a isso. Nós ainda não conseguimos enxergar o que está na nossa frente. E ele fala aqui, do nosso lado, não era menos angustiante a paisagem espiritual. E ele começa a trazer uma parte muito chocante,
que vale muito para a nossa reflexão da nossa vida. Ele fala que a Ana, que é a assistente do Dr. White, ela continuava com o archote aceso, iluminando aquele local sombrio. E de repente eles ouviram uivos, lobos, aqui no meio dessa escuridão. E ele fala o seguinte, Filomena: podemos ver em hediondez diversos espíritos com faces e formas lupinas, como se estivéssemos em um cenário de imaginação doentia, observando antigos seres humanos que se fizeram vítimas de zoantropia. Aí a gente fica se perguntando, mas o que é essa história de zoantropia? Vamos refletir no seguinte: o que nós somos aqui, nós despertaremos no plano espiritual. E nós sabemos que aqui na Terra existem vários tipos de espíritos. Os espíritos muito maus, alguns extremamente maus, né? Existe em O Livro dos Espíritos a escala espírita, que vocês podem verificar, a partir da questão 96 e seguintes, onde os espíritos nos dão uma ideia da classificação dos espíritos, que são divididos em 3 ordens, e dentro de cada ordem dessa existem várias classificações. Então nós vamos pensar o seguinte: os desencarnados podem ser tão ruins quanto os encarnados, porque exatamente o que nós somos aqui, se nós cultivamos o bem, nos esforçamos no bem, nós vamos despertar no plano espiritual dessa forma. Agora, se eu sou indiferente a tudo, se eu vivo a minha vida de uma forma egoísta, praticando o mal à torta e à direita, prejudicando terceiros, se eu não me modificar, se eu não despertar diante de tanta dor que nos cerca diariamente em qualquer lugar do planeta, no momento da minha desencarnação, que é um fato isso, todos nós vamos desencarnar, eu vou despertar exatamente da forma que eu agi aqui. Eu serei a mesma personalidade. Não é porque eu vou para o plano espiritual que eu vou virar santo, vou virar anjo tocando harpa na nuvem. Isso não existe. Então, a personalidade que habitava o corpo físico, que é orgânico, perecível, se não fez o esforço da modificação, não se arrependeu do mal enquanto aqui esteve na carne, vai despertar no plano espiritual da mesma forma. E como não existe essa santificação, em alguns casos se apresentam formas animalescas que refletem a sua degradação espiritual e moral. No livro Libertação, de André Luiz, tem um caso de licantropia bastante interessante que mostra numa região umbralina, trevosa, espíritos que hipnotizam as mentes culpadas e, através dessa subjugação moral pela culpa, aquela individualidade adquire uma forma zoantrópica, que é exatamente a zoantropia. Zoantropia vem do latim zoo, animal, e anthropos, homem. É o fenômeno em que espíritos desencarnados devotados ao mal se tornam, se apresentam em formas animalescas. A licantropia é no formato de lobo, que no caso aqui que eles ouviram uivos. Então a licantropia é a mesma coisa de zoantropia, mas a licantropia é específica a lobos, tá? É particularizada com a forma de lobo. Então Hermínio de Miranda
em seu livro Diálogo com as Sombras, ele fala o seguinte, olha que interessante. Seria quase inadmissível a deformação espiritual num ser de elevada condição moral. Então, se eu sou uma individualidade que eu me esforço em ter uma condição moral mais elevada, esse fato já não vai acontecer comigo, porque eu não vou me deixar dominar por entidades maléficas que vão atuar no meu perispírito. Mas é muito comum naqueles que se acham ainda tateando nas sombras de suas paixões, principalmente o ódio. Olha, gente, isso é muito sério, porque nós, quando estamos aqui na carne, nós não procuramos, de uma forma geral, a modificar o nosso estado de espírito. Nós não mudamos os nossos hábitos perniciosos. E no final das contas, o prejudicado com isso somos nós mesmos. Então, Hermínia de Miranda ainda fala que o perispírito é o veículo de nossas emoções. Ele é denso enquanto caminhamos pelos escuros caminhos de muitos enganos e vai se tornando diáfano, transparente, límpido, delicado à medida que vamos evoluindo. Então, até o estado do nosso perispírito é de nossa responsabilidade. Quando nós adentramos a doutrina espírita, começamos a compreender que a responsabilidade disso tudo é nossa. Você pode seguir dois caminhos. Ou você continua no seu esforço diário, que é diário, o esforço, essa perseverança de se modificar, ou você desiste. Sai da doutrina, ou então até continua, mas não busca o conhecimento, não se esforça no discernimento para poder fazer melhores escolhas e, em geral, quer terceirizar a responsabilidade da vida que é sua, procurando culpados. Gente, é aquele bumerangue. Você não é mais ignorante. Então, se você não é mais ignorante, não ignora mais essa verdade, vai arregaçar as mangas e se esforça para se tornar uma pessoa melhor. E Manuel Filomeno estava vendo aquela cena triste de espíritos, esses espíritos que estavam com essa forma, esse formato de lobo que eles plasmaram para si mesmo por causa da raiva, dessa negatividade que eles escolheram. Havia uma matilha. Eram muitos, muitos, muitos e muitos. E eles foram atrás daqueles corpos que estavam empilhados, onde havia ainda um resquício de fluido animalizado. Porque ainda fica, antes de voltar para o fluido cósmico universal, aquele fluido vital que é próprio do encarnado, ou fluido animalizado, como vocês quiserem chamar, ele é próprio do encarnado, aquele corpo recém-morto, onde a desencarnação está sendo feita por aqueles grupos socorristas, o corpo físico ele ainda fica com resquício de fluido vital. E esses grupos socorristas são responsáveis por esse processo para que não haja vampirização desse fluido. Por quê? Porque esses espíritos que estão nessa forma de licantropia, eles são vampiros, eles ainda sentem a necessidade de absorver esses fluidos animalizados, porque eles ainda são muito ligados à matéria. São os chamados vampiros. Então, eles se plasmaram o seu perispírito com esse formato de lobo, como se eles fossem devorar os corpos. Isso não ia acontecer. Eles queriam era sugar o resquício de fluido vital que estavam naqueles corpos inertes. E naquele momento, o Dr. White sinaliza o Padre Marcos
que vocês lembram que no capítulo passado o Dr. White separou com a Ana alguns equipamentos que eles trariam para a excursão socorrista. E ele fez um sinal para o Marcos para que ele pegasse uma rede de fios luminosos, que era de ampla proteção, uma rede fluídica, magnetizada, e auxiliado por Oscar e Yvonne, eles atiraram aquela rede sobre aqueles corpos para que eles não fossem vampirizados. Vejam que esses espíritos, que nós podemos considerá-los até doentes da mente, porque vejam, eles não precisam mais de alimento físico. Eles são espíritos, esse espírito não se alimenta da comida sólida como nós ainda necessitamos. Mas eles ainda, como eles ainda estão num estado muito inferior, eles têm essa necessidade da matéria, porque senão eles sofrem, eles sentem fome, eles sentem sede, eles sentem dor, porque eles ainda não entenderam que não precisam de nada disso. Então eles vão até esses corpos recém-desencarnados para sugar ainda um resquício do fluido vital. Mas a misericórdia divina manda grupos socorristas para auxiliar nesse processo de desencarnação e também para proteger esses corpos recém-mortos, que são orgânicos, gente. O nosso corpo é matéria orgânica. É o nosso instrumento de evolução aqui no mundo material. Então, essa rede fluídica era uma defesa magnética que irradiava uma energia especial que apavorou esses agressores espirituais. Rapidamente eles se afastavam e o grupo continuou fazendo o seu trabalho de socorro. O trabalho não podia parar porque era muito trabalho. Então não se podia perder tempo. E Manuel fala que essa foi a primeira vez que ele participou desse tipo específico de socorro espiritual. Muito interessante isso, porque Manuel Filomeno de Miranda narra para nós o aprendizado dele nessa excursão socorrista. E isso para nós é muito valoroso, porque ele traz essas informações para que nós, ainda na carne, possamos modificar de alguma forma os nossos comportamentos viciosos. Isso é muito importante para a nossa reflexão. Então, o instrutor daquela excursão, que é o Dr. White, ele observou que o Manuel Filomeno estava cheio de dúvidas. Então, ele explica que aqueles espíritos que estavam, aqueles aparentes lobos, né, com formato de lobo, eram espíritos muito infelizes, cujas existências na Terra foram terríveis e que construíram aquelas aparências perversas de agora como decorrência do mal que eles praticaram, indiferentes ao sofrimento que causavam. Daí a gente coloca nesse pacote esses líderes de nações que prejudicam os estados, os municípios, toda uma sociedade por causa da corrupção, da ganância. Líderes que provocam guerras, pessoas que são indiferentes à dor do outro. São pessoas más, são pessoas infelizes e que utilizam da subjugação para demonstrar poder. E quando voltam para o plano espiritual, acontece uma questão dessa triste, porque eles vão para uma região equivalente à sintonia que eles vibram. Se são criaturas indiferentes à dor alheia, vão para regiões de sofrimento. E lá eles vão conviver com outras individualidades que vibram na mesma sintonia deles. Por isso, vamos tomar cuidado com a vibração que nós emanamos, como andam os nossos pensamentos, como estão as nossas emoções. Será que eu me deixo dominar pelas minhas emoções ou eu busco controlá-las,
transformando-as em sentimentos bons. Isso a gente tem que pensar todos os dias, porque viver aqui nesse mundo de provas e expiações é muito complicado. Mas graças a Deus, nós temos a doutrina espírita que nos esclarece, nos consola e nos mostra caminhos a seguir se nós quisermos. Porque se nós não quisermos também, você larga de mão. Daí não pode reclamar do sofrimento quando chegar lá no umbral. E Dr. White continua dizendo sobre essas entidades. Haviam perdido a sensibilidade do amor e por isso deformaram psiquicamente o perispírito, que após a desencarnação do corpo somático, do nosso corpo físico, entregou-se de modelá-los conforme se encontram. No livro Libertação de André Luiz, mostra um caso de uma mulher que tinha a consciência dela culpada por causa de uma situação que aconteceu na vida dela, e ela, numa região umbralina, foi subjugada por outros espíritos também maléficos, e ela, por causa da culpa, plasmou o seu perispírito numa forma de uma loba e começou a uivar, ficou de quatro. A mesma coisa desses irmãos. Isso acontece por causa da culpa. Que tudo que nós fazemos na nossa vida, tanto de bom quanto de ruim, fica gravado no nosso perispírito. E quando nós retornamos para o plano espiritual, essas lembranças se tornam latentes. E muitas vezes nós somos assolados pela culpa. E é essa culpa que causa essas deformações no nosso perispírito. Então, o Dr. White falou o seguinte para o Manuel Filomeno: a mente é sempre geradora de bênçãos ou desditas, porque dela procedem as aspirações de uma assim como de outra natureza. Então, tudo fica registrado, as coisas positivas e as coisas negativas. Quando as criaturas humanas considerarem a força do pensamento, haverá mudança radical de comportamento moral e social, dando lugar às conquistas revelantes da imortalidade triunfante. Então, nós precisamos tomar cuidado com os nossos pensamentos, porque eles são vibração, são uma energia poderosíssima e plasmam em torno de nós. Os nossos pensamentos eles podem ser construtivos ou destrutivos. Isso também ocorre por conta do nosso livre-arbítrio e terá um reflexo até no momento da nossa desencarnação. Isso é um fato. E Dr. White continua: por enquanto, é natural que o processo se encontre em fase preparatória, dando lugar às aberrações que tomam o corpo no mundo físico. Então, o mundo passa por essas provações coletivas da dor para tentar tocar o coração de cada individualidade que habita o planeta. Algumas são tocadas pela dor do outro, outras são diferentes. Ah, não é comigo, está bem longe de mim, eu não quero nem saber, eu vou continuar vivendo a minha vida. Essa é a indiferença. É você não olhar para fora do seu casulo. A pessoa pensa: eu tenho meu dinheiro, minha casa, tenho comida, eu estou bem, vou continuar vivendo. O outro continua vivendo a vida dele. Essa é a indiferença que os espíritos chamam a nossa atenção, porque a indiferença é o oposto do amor. Porque o ódio é o amor adoecido. Agora, quando você simplesmente é indiferente, aí o buraco é mais fundo. Porque você ainda não aprendeu a amar. Esse é o problema. E é essa decadência de valores éticos morais que vem por conta dessa indiferença.
e as esperanças de felicidade que só sobram no mar encapelado das paixões. Daí vem a questão do sofrimento, da dor. White diz a Filomeno que os profissionais de comunicação, olha só, isso é muito sério, e é o que nós estamos vivendo agora no nosso país, especificamente. É muito triste isso. White diz a Filomeno que os profissionais de comunicação e multiplicadores de opinião na Terra sintonizam na mesma vibração que essas entidades bestializadas. Olha que sério, gente. Essas pessoas encarnadas que trabalham na área de comunicação, que são formadores de opinião, muitos políticos, pessoas da sociedade comum também, como eu, como você, sintonizam também nessa mesma vibração. Aqui Dr. White deu um grifo maior a essa questão dos profissionais de comunicação e multiplicadores de opinião, porque a responsabilidade deles é muito maior, porque eles repassam informações. Existem muitas pessoas que seguem a tendência que essas pessoas indicam. Eles multiplicam opiniões, indicam caminhos para as pessoas que estão vivendo a vida sem muita atenção. Daí a responsabilidade deles. Olha só, o que eles estão semeando? Vejam aqui as entidades que eles estão se afinando, se encontrando pelo padrão vibratório. Aí ele fala aqui, ó, sintonizam na mesma vibração dessas entidades bestializadas e no momento da emancipação da alma do solo físico são atraídos ao seu encontro e vivenciam momentos de devassidão, desvario e degradação moral. Ou seja, pensem nas piores coisas possíveis, que no plano espiritual, gente, também existe isso. Aqui nós copiamos do plano espiritual, tá? Da mesma forma que existem colônias que trabalham para o bem, existem colônias nas trevas que também trabalham para o mal. E nós, encarnados, nos sintonizamos a essas entidades pela nossa vibração, pelo nosso pensamento. E a nossa responsabilidade, sim, é o nosso livre-arbítrio. Se a entidade só tem um pensamento devasso, só pensa na luxúria, bebida alcoólica, só coisas ruins, degradantes, vícios de uma forma geral, quando dorme, se vincula a essas entidades desencarnadas que vivem nas regiões umbralinas e que vão levar esse encarnado para essa devassidão. E aí como é que ele desperta? Quando desperta do sono, eles recordam dessas experiências grotescas, viciosas, e as repetem aqui no plano físico, através da luxúria, do uso de drogas e todos os vícios pensados e imaginados. Eu não consigo nem pensar porque eu não faço nem ideia de tamanha devassidão, mas a gente já sabe que existe, a gente já viu em filmes de cinema e na vida real existe isso também e é uma tristeza. E o White continua informando que não é de se estranhar as novas gerações que cultivam esses péssimos hábitos culturais e musicais que estimulam a violência, a luxúria, ao uso de drogas e perversões em geral. Mas vejam, a culpa não é dos desencarnados, não. A culpa é do encarnado que não quer se modificar, que gosta de conviver nessa vibração diariamente. Hoje, com o advento da tecnologia, né, nós vemos no ciberespaço coisas horríveis. Um instrumento que é de Deus também, que foi Deus que permitiu que isso fosse criado, esse espaço virtual. Nós vemos predadores sexuais, pedofilia
o uso de droga, tudo que você possa imaginar existe nesse espaço. Tem até a Darknet, que é como se fosse uma região de criminosos. Então, Deus dá a oportunidade de todos nós desenvolvermos os nossos talentos. E algumas individualidades pegam os seus talentos e utilizam para o mal. O que você acha? O que vocês acham que vai acontecer com essa individualidade que sintoniza nessa vibração? Vai se veicular quem? Vincular quem? Vai se vincular a entidades de baixo nível. Por isso, nós precisamos tomar cuidado com os nossos pensamentos, porque eles são energia e a nossa responsabilidade. Com essa tarefa libertadora, cabe a educação das novas gerações, por isso da importância dos valores da família, do amor à pátria, do culto a Deus, nosso Pai, a Jesus Cristo, que é o nosso modelo e guia, para a renovação, para a reeducação de novos hábitos salutares para a convivência em sociedade. Serão as formas vivas do bem inatas em todos nós, porque todos nós temos o bem conosco, trazemos as leis divinas gravadas na nossa consciência, porque todos nós somos filhos de Deus, mas alguns de nós são filhos bem rebeldes, são filhos ainda que têm pensamentos muito primitivos, muito egoístas, muito orgulhosos e são indiferentes, sim. Podem ter até a carcaça, né, o corpo físico que aparente é uma pessoa boa, mas por dentro são pessoas que subjugam as outras. Mas a grande questão disso tudo, qual é o meu papel nisso, nessa questão toda social? Como é que eu reajo diante dos desafios que aparecem na minha vida? Qual é a resposta que eu dou a isso? Será que eu realmente estou me modificando ou eu só vejo o defeito do outro? Então, Filomeno nos fala que as vibrações eram tão perniciosas que ele as compara aos raios durante as tempestades que causavam um enorme dano nos desencarnados. Vamos imaginar numa trovoada, aqueles trovões assim assustadores, que nós até nos escondemos dentro de casa. Era a dor que aquelas individualidades que estavam nesse processo de desencarnação estavam sentindo. E ele nos esclarece que aqueles turistas de diversos países europeus, nórdicos e americanos, que eles escolhiam aquelas regiões para o turismo sexual. Muitos que desencarnaram estavam lá por conta do turismo sexual na Tailândia, nas Maldivas, nas Ilhas Fifi e outras que desfrutavam daquelas mesmas facilidades sexuais de jovens adolescentes que muitos eram vendidas pelos pais irresponsáveis. Eram hábitos ancestrais ainda vigentes de desrespeito ao ser humano. É a tal indiferença que a gente estava falando. São as pessoas que querem um objetivo na vida, não importa como eles vão chegar a esse objetivo por cima de quem que eles precisam passar, porque eles são indiferentes a isso, eles são indiferentes à dor do próximo, eles só pensam na meta de chegar àquele objetivo, não importa como, não importa a dor que eles vão causar, o sofrimento que eles possam causar. Eles simplesmente querem aquilo. Essa é a indiferença. É muito triste tudo isso. A reflexão é: será que eu já passei dessa fase? Será que eu já consigo seguir a vida do outro? Ou será que eu só reclamo
e quero o meu objetivo a qualquer custo, não importa a dor do outro. Então ele continua falando aqui com Filomeno que durante anos as mentes geraram essa psicosfera doentia nas regiões que foram afetadas por essa calamidade, que teve uma função purificadora em toda aquela região, alterando os costumes e propondo novos comportamentos morais pela dor, chamando a atenção sobre a fragilidade e a temporalidade da vida orgânica, que, infelizmente, não apresentava qualquer possibilidade de melhora. Aqui ele fala o seguinte, gente, que conforme nós já indicamos, esse livro ele fala sobre a transição, fala sobre a lei de destruição que está contida em O Livro dos Espíritos, na parte das leis morais, das leis naturais. Então, essa lei de destruição, ela vem com a proposta de renovação, porque não é que tudo será destruído, não. É a renovação de hábitos, de costumes, de reflexão do que eu estou fazendo da minha vida. E isso que aconteceu em 2004 na Ásia, a gente está vendo aqui a região de Sumatra, né, onde está o abrigo socorrista, nesse momento a gente está vendo a pandemia em todo o planeta. É uma oportunidade de nós nos modificarmos. No entanto, o que a gente está vendo? As pessoas se xingam, apontam o dedo uma para as outras, são indiferentes àqueles que precisam ganhar o pão de cada dia, julgam, subjulgam. Não é uma crise do amor ao próximo? Não é a oportunidade de você sair do seu casulo e olhar para fora e pensar, minha vida está tranquila, mas será que a do outro está? Eu tenho comida na minha despensa, será que o outro tem comida na despensa dele? Será que ele tem como sobreviver? Na Ásia, naquela época, no meio de toda aquela crise sanitária, daquela dor coletiva dos que perderam, dos que se separaram temporariamente dos seus parentes, no meio de toda aquela crise você via a revolta, o suborno, o desvio de auxílio aos necessitados, a dominação dos mais fortes sobre os mais fracos, que ficariam à mercê da própria sorte. Não parece que é o que a gente está vendo, o cenário atual aqui do nosso Brasil? A gente está vendo toda essa crise, né, no país. A doença existe, a doença está ali. É um fato, isso a gente não pode negar. Mas no meio de toda essa crise, o que a gente vê? A revolta, o suborno, a corrupção, o desvio do auxílio, não foi isso que nós vimos desde o ano passado? Do desvio do auxílio, tanto o auxílio emergencial quanto ao auxílio dado aos estados, o que fizeram? Corrupção novamente, crise moral. Porque a crise que assola a nossa sociedade, ela é moral e vai afetar quem? Aos mais fracos. Qual é o nosso papel nisso tudo? Além da prece, além de dar o nosso óbolo aos que precisam, o que nós estamos fazendo? Aí o Dr. White faz uma reflexão muito séria, que é para todos nós de qualquer religião. Fala o seguinte, como as religiões lentamente estavam perdendo o prestígio, mantendo regras de comportamento na teoria e mancomunando-se com os poderes temporais indignos, as criaturas encontram-se sem norte. Não é isso que a gente está vendo na sociedade, a crise da fé? É a crise da fé. Porque para você se modificar, dá trabalho. Você precisa sair da sua zona de conforto. Você precisa ter a postura de dizer sim, sim, não, não.
igual Jesus nos ensinou. Paulo de Tarso já dizia: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. A doutrina espírita, ela consola e esclarece. E quando você compreende isso, vem uma responsabilidade enorme para cima de você. Porque você não é mais ignorante, você já sabe o que você deve fazer. A sua consciência lhe diz quando você faz alguma coisa de errado. E aí, qual é a tua postura diante disso? O que eu estou fazendo para amenizar essa dor coletiva que nos assola? Então ele continua dizendo aqui: o dinheiro fácil era o que importava, a fim de saírem da miséria financeira, e embriagavam-se no consumismo devastador. Isso ele está falando das pessoas que se prostituíam, dos pais que vendiam os seus filhos, das pessoas que iam para lá atrás de turismo sexual, de drogas, de jogos, de vício de uma forma geral. É a corrupção, gente, é a crise social, é a falta de fé, é a crise dos valores morais. Então, White explica como faz falta Jesus no mundo e seus apóstolos também. Jesus, ele está conosco sempre. Ele anda conosco sempre. Não é ele que tem que se rebaixar a nós, é nós que precisamos nos elevar até ele. E isso dá trabalho, mas não é impossível. As criaturas ainda não conseguem absorver suas lições virtuosas, mas dão lugar às loucuras do imediatismo, do desgaste emocional e moral, nos desejos desordenados. Não é isso que a gente vê? As pessoas se aglomeram lá nas comunidades, não dão a mínima. Já os outros adoram apontar o dedo. Então, gente, a grande questão é você fazer a sua parte. Saber o que você está fazendo e deixa o outro fazer o que ele acha que é melhor. Vamos seguir Jesus. Ele é o nosso modelo e guia. No momento da crise, no momento da dúvida, vamos pensar: o que Jesus faria se ele estivesse aqui nesse momento? A equipe de White continuava desempenhando seu papel socorrista, naquele cenário de dor, de desespero, cada qual demandando carinho e amor para aqueles irmãos muitos doentes da alma. E naquele círculo de aflições, eles destacaram uma mulher com o olhar arregalado. Ela estava procurando a sua mãe, também vítima daquela catástrofe. Filomeno leu na sua tela mental e sentiu a dor que a consumia. E aí ele viu um momento em que a onda avassaladora ceifou a sua vida. Ela cuidava daquela mãezinha enferma quando a enxurrada as levou. A morte física, a morte do corpo físico foi imediata, mas ela não tinha essa consciência. Ela era muito apegada à matéria. Então, pelas vibrações viciosas do local, ela começou a se desesperar. Fortemente ligada ao corpo, tentava sair do lugar, mas não conseguia. Ela não conseguia. Porque ela queria movimentar o corpo físico dela e não tinha como movimentar o corpo físico. Ela já estava parcialmente desligada. Naquele momento, algo belo aconteceu, pois naquela densa escuridão surgiu a mãezinha. A mãe enferma já tinha uma capacidade moral muito maior do que ela. Já era um espírito mais desenvolvido, mais iluminado, então surgiu iluminando aquela escuridão através da sua luz espiritual. Jesus já nos dizia
que brilhe a vossa luz, então naquele momento você via a luz irradiando de uma daquelas individualidades que tinha acabado de desencarnar na tragédia coletiva do tsunami. Então ele fala aqui, ó, na densa escuridão surgiu a mãezinha, liberada do corpo físico e lúcida, assistida por nobre amigo desencarnado que a conduzia, ajudando a cercar-se da filha alucinada. A filha estava completamente descompensada e ela, que já tinha uma consciência espiritual, um grau moral superior ao da filha, foi lá assisti-la. Então ela pegou a filhinha no colo, fez aquela individualidade adormecer. A mãe agradeceu aquele grupo socorrista, né, com um olhar, e eles começaram o processo de desligamento do perispírito daquela criatura do corpo físico. E Filomeno fala o seguinte: as doces vibrações da senhora e sua destacada estatura espiritual, que ela tinha um padrão moral muito mais elevado, irradiavam-se, invadindo o organismo perispirítico da filha, que foi conduzida para outra esfera que não era aquela que nos vinculava. Aqui não ficou bem claro qual era a esfera, também esse não é o objetivo, e eles continuam o seu trabalho de desligamento do perispírito daquelas entidades que tinham tido a morte física, mas elas ainda precisavam desencarnar. Isso era o trabalho dessa equipe socorrista. E na semana que vem nós teremos mais reflexões no capítulo 7, para continuarmos mergulhando nesse manancial de conhecimentos e despertando essa nossa consciência de que é necessária essa mudança de comportamento de todos nós. Nós saímos da nossa zona de conforto e passarmos a nos colocar no lugar dos outros, né? Fazer aos outros o que nós gostaríamos que fosse feito por nós. Porque, em geral, nós cobramos tanto dos outros e muitas vezes não existe a contrapartida. Então, vamos aprender a olhar para os nossos irmãos de uma forma que nós gostaríamos de ser olhados também. Muito obrigada, fiquem em paz, paz e luz para todos nós. Tchau, tchau.